Hola chicos, buenas. Vamos a seguir entonces con nuestras clases sobre las invitaciones hoy, ¿vale? Una cosa importante de cuando invitamos a alguien para hacer algo es que muchas veces esta persona no puede porque está haciendo algo. Y es esto que vamos a ver hoy, ¿vale? De primero tenemos claro un diálogo entre dos personas. Es un diálogo que pasa por teléfono, ¿está bien? Entonces leo, vosotros por favor mucha atención, después podéis dar un pause para leer vosotros y escuchar cómo está vuestra pronunciación. Sí, diga. Alejandro, ¿me oyes? Sí, te oigo, Juan. Mira, te llamo para ver si tú y Carlos queréis venir al partido del Madrid conmigo. Sí, pero Carlos está duchándose ahora y estoy saliendo. Después se lo pregunto, ¿vale? Claro, ahora estoy yendo al trabajo. Después hablamos. Perfecto, hasta luego. Entonces, en esta conversación, primero aquí sí, diga, es uma maneira muito comum que os espanhóis cogen o teléfono. Mais para frente a gente vai ver algumas formas de atender o telefone. Essa é uma delas. A palavra aló existe também em espanhol e é mais usada em los países americanos. Claro, não todos, são muitos e cada um é diferente, pero em geral mais usada em los países americanos. Os espanhóis dizem diga, sí, ¿está bien? Alejandro, me oyes? Você me escuta? Você me ouve? Né? Sim, te oigo. E aí ele vai dizer por que ele liga. Te llamo. Llamar por teléfono ou llamar solamente. Ok? É ligar, né? Para ver se tu e Carlos quereis. Por que quereis? Porque quereis vosotros. Eu estou falando de vocês dois. Não é? Eu estou falando aqui de quem? Alejandro e Carlos. E aqui ele vai fazer esse convite, não é? Ele vai falar assim, ó. Carlos está duchándose ahora e eu estou saliendo. Então, isso aqui ele está dizendo algo que está acontecendo, é o gerúndio, tá? E ele vai dizer, agora estou indo ao trabalho. Então, aqui estou indo, ok? Então, esse diálogo nos mostra o gerúndio. Vamos trabalhar um pouco com ele, então, agora. Como descrever as ações em desarrollo. Em espanhol, desarrollo, desenvolvimento. Então, o gerúndio, gente, é usado para explicar uma coisa que está acontecendo. Eu não posso usar gerúndio no futuro, tá? E nem em português, nem em espanhol. Então, não posso dizer eu vou estar fazendo. Isso é errado, vou estar haciendo. Está equivocado, não se usa, vale? Então, sempre é algo em desarrollo, algo que já está em desenvolvimento. É por isso que eu não posso usar no futuro, ok? Então, aqui alguns exemplos. Estão comendo. Aqui pode ser ellos, ellas ou ustedes. Juan está trabalhando. Juan é él, ¿verdad? E eu estou escrevendo. ¿Tranquilo? Pues bien. Tenemos ahí entonces que relacionar cada verbo con su gerundio. Vamos a ver si vosotros conseguís identificarlos. Podéis dar al pause para hacer, ¿está bien? Bueno, volvemos aquí, chicos. Entonces, tenemos primero el verbo hablar. Gerundio de hablar, entonces fácil, hablando, el 6. Segundo, beber. Bebiendo, el 2. Bailar, bailando, entonces el 3. ¿Sí? Leer, leyendo, 4. Comer, entonces comiendo, que es el 5. Y reírse, que es rir en español, reírse, riéndose, o número 1. Riéndose, ok? Esse primeiro R é forte, hein? Riéndose, ¿vale? Pues bien, tenemos ahí gerundio de algunos verbos para ya formar frases. Estoy bebiendo un vaso de agua. Estoy bailando mucho, ok? Vamos a ver. El gerundio, entonces, como había dicho, expresa las acciones en desarrollo. Não vamos usar o gerúndio no futuro. Lembrem-se sempre disso, tá? Então, aqui nós usamos o verbo estar em primeiro lugar.
o verbo estar sempre está conjugado de acordo com a pessoa que está realizando a ação, a pessoa que está fazendo, ok? Então, lembrem-se sempre, isso aqui vocês têm que saber. E é bem parecido com o português, então acho que não há grandes problemas. Eu estou, estás, estamos, ok? E aqui, o outro verbo sim vai no gerúndio. O outro verbo que nós realmente estamos fazendo vai no gerúndio, tá? Então, aqui, estamos estudando espanhol, por exemplo. Embaixo, Ana e Eva están, ou seja, ellas están viendo la televisión. ¿Tranquilo? Entonces, siempre utilizar el verbo estar de acuerdo a las personas que realizan la acción. El gerundio, entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Os verbos em espanhol, lembra que terminam em ar, em er e em ir. E nós já vimos que para conjugá-los, o que nós fazemos, no geral, é tirar essas terminações e acrescentar outras, não é? Isso para os verbos regulares. Aqui, da mesma forma, são os verbos que seguem regra, que seguem esta regra. Então, quando um verbo acabar em ar, o gerúndio dele vai ser ando. Como em português, falar falando, hablar hablando, caminar caminando, cantar cantando, bailando, ok? Er e ir, então, nós usamos o yendo. Mira, diferente do português. Em português nós usamos só endo, comendo. Em espanhol tem esse i, que é importantíssimo. Então, não é bebendo, é bebiendo. Não é vivendo, é viviendo, ok? Então, usem sempre esse ir, lembrem-se disso. Estamos comendo, estamos saliendo, para os verbos que acabam em er e em ir. Tranquilo? Bueno, claro que temos gerúndios irregulares também, verdade? São os que terminam, então, de uma maneira um pouco diferente. Nesse caso aqui, ele não tem um E, ele tem um Y. Então, o gerúndio de ler é leyendo. Professora, mas qual a diferença de ser o I ou o Y? Lembra que o Y em espanhol, a Y, sozinho não vai fazer outro som diferente. Ele é I mesmo. Tu, I, yo. Mas quando ele está acompanhado de vogal, ele tem que fazer algum som. Sabemos que esse som é muito variado. Jo, sho, né? Então vai mudar. O importante é que vocês leiam esse Y com alguns desses sons. Então não é leyendo, é leyendo ou leyendo, que seja, mas vocês têm que fazer esse som diferente, não é o som do I. Aqui, o que é que vai diferir? Não é nem o yendo, é esse U. Ao invés de dizer dormiendo, eu digo durmiendo. Os irregulares, gente, não seguem regra, portanto não há como decorar uma regra em espanhol. Não é interessante que vocês fiquem decorando um monte de regras. É interessante que vocês tentem formar frases e usar essas palavras, tá? Dormir e ler são coisas que nós vamos usar bastante. Então, vocês provavelmente vão gravar bastante rápido essas irregularidades. Sabe como não é difícil? Em português, nós também temos muitos verbos irregulares. E na hora de falar, vocês não ficam pensando, esse verbo é irregular ou não é. Vocês já aprenderam, já viram, praticaram bastante e aí vocês vão usando por intuição, ok? Então, pratiquem por enquanto, escrevam frases, tentem falar, ficar pensando em frases com esses irregulares, que aí vai se tornar algo bastante natural. Tudo bem? Bueno, entonces vamos a escribir el gerundio de estos verbos que están ahí. 7 verbos, ¿está bien? Dar al pause y pensar los gerundios. Claro, tem uns que são irregulares aí, mas acho que vocês já vão identificar qual deles é irregular, tá? Dar al pause y volver después para corregir. Vamos a ver. Bueno, el primer verbo, hacer. El verbo es regular. Nesse caso aqui é tranquilo, então, haciendo. Lembrem-se de usar o i. Haciendo. Estamos haciendo la comida juntas. Depois, comer. Comiendo. Estoy comiendo un plato italiano ahora.
Leer, irregular, acabamos de ver, leyendo, com Y, com Y, né? Empezar, acabado en ar, empezando. Entonces yo puedo decir que estoy empezando clases de italiano. Salir, también regular, saliendo. Estou saliendo de vacaciones hoy. Então, eu estou saindo de férias, estou saliendo de vacaciones. Comprar, comprando. ¿Estás comprando este coche? ¿Vale? Después desayunar, desayunando. Suponhamos que alguém liga à minha casa e eu estou tomando café, não posso atender. Thaís não pode poner-se, está desayunando. Então, ela não pode atender, ela está tomando café da manhã. Desayunando. Lembra que o Y faz um sonzinho, diferente do I, tá bom? Bueno, pues, ahora también tenéis que completar, pero conjugando el verbo estar. Tenéis que acordarse siempre de identificar la persona en la frase, así es más fácil conjugar el verbo, tá bem? Então, vocês identifiquem aí quem está fazendo para poder conjugar o verbo estar de acordo. Podéis dar al pause e volver depois para a correção. A ver, entonces ahí, los chicos, si estoy hablando de los chicos son ellos, ¿verdad? Entonces ellos están haciendo ¿qué? Jugando. Estão jogando na piscina. Então, os meninos estão brincando na piscina. Depois, yo estou, ¿verdad? E aqui, leer, leyendo. Estou leyendo um livro muito interessante. Carmen, estou falando de ella, por lo tanto, Carmen está bailando. Bailando bastante bem. Tranquilo? Después, ducharse. José está duchándose. Aqui vem uma coisa muito importante para explicar para vocês. Com outro verbo também, tá? Eu vou corrigir e depois eu faço essa explicação já incluindo os dois. Nosotras, entonces, estamos levantándonos. Então, com o gerúndio, quando eu tenho esses verbos que acabam em C, lembrando que esses verbos são aqueles que nós utilizamos para falar que quem realiza a ação também a recebe, já falamos bastante sobre eles. Indicam, sempre esse C aqui, ao final, ele sempre indica que nós temos que usar pronomes, me, se, nós, os, né? Nós já vimos também. Então, onde eu coloco no gerúndio esse pronome? Existem duas possibilidades. Aqui, só é essa possibilidade, essa primeira, que é depois do verbo que está no gerúndio mesmo, né? Depois do verbo, ok? Então, aqui, levantando-nos. Tá vendo que o nos veio ao final e está de acordo com nosotras. Aqui, duchando-se. Se continuou porque é José, é ele, está de acordo com José. Se fuera yo estou duchando-me, tu estás duchando-te. Sempre tem que ser assim. Mas, no caso do gerúndio, é permitido usar uma outra ordem. Eu vou escrever aqui no exercício mesmo. Então, eu posso usar antes do verbo, del verbo estar. Então, eu posso usar esse pronome também antes do verbo estar. Dessa forma, eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer assim, José se está duchando. Então, eu coloquei aqui antes do verbo estar. E aí, o se ficou separado do duchando. Mas eu posso colocar daquela outra forma depois. José está duchando-se. Duchando-se. E aí, ele veio aqui ao final e veio coladinho ao verbo que está no gerúndio, tá? Então, são essas duas possibilidades. Ou antes do verbo estar, ou depois do verbo que está no gerúndio. Prestem atenção, não pode falar José está se duchando.
tá? Não pode falar como em português, então, ok? Nós não podemos colocar esse pronome no meio dos dois verbos. Ou vem antes de todos dos dois verbos, ou vem depois do que está no gerúndio, ok? Então, duas formas corretas. Assim que essa última frase, nosotras estamos levantándonos, poderia ser nosotras nos estamos levantando, ok? Yo me estoy levantando ou estoy levantándome. Duas formas corretas de colocar esse pronome. Tranquilo? Bueno, pues ahora para pensar, vosotros para contestar. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Vale? Podéis pensar sobre esto y nos vemos en la otra clase. Hasta luego, chicos.